A paz do Senhor a todos do canal. Peço a compreensão e a ajuda de todos, porque aquele que não foi inscrito, se inscreva. Aquele que já é inscrito, nos ajude a levar esse evangelho em defesa do nome de Jesus Cristo a todos os povos que puderem ouvir. Compartilhe os vídeos, dê um pouco mais de você mesmo para Jesus, porque o evangelho do Senhor ele tem que ser pregado e ministrado, e não importa quem vai ministrar, o que importa é que essa palavra chegue aos ouvidos das pessoas que precisam ouvir. E você pode fazer parte destes que Jesus escolheu para ser o transportador do evangelho, simplesmente com um toque de dedo e compartilhar e enviar para alguém, porque talvez esta palavra não sirva para você, mas você pode ajudar a tocar no coração de alguém. Hoje tem a participação da minha esposa, Natália, junto com a gente aqui no vídeo. A gente vai estar falando um pouquinho sobre o que Jesus faz e sempre fez nas nossas vidas, e também vamos estar falando sobre o que Deus faz na vida daqueles que o seguem, usando a Bíblia como exemplo. Porque nós somos apenas pessoas. Para dizer da nossa boca, não precisaremos ser servos de Deus, mas como a gente quer defender o Evangelho do Senhor, nós usamos a palavra de Deus. Amém? Vamos estar lendo então o livro de Daniel, capítulo de número 6, que se intitula Daniel na Cova dos Leões. A gente vai ler alguns versículos, meus queridos, e vamos estar entrando dentro do texto para estar explicando um pouco mais do que Deus faz na vida daqueles que servem a Ele com fidelidade, não importando o tamanho da tribulação e a perseguição, sendo sempre fiel. Amém? Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e satrapas, porque ele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa nenhuma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião para acusar este Daniel, se não procurarmos contra a lei do seu Deus. Então, irmãos, nós vamos ficar somente até aqui, mas a gente vai estar aprofundando dentro do livro de Daniel, e também vamos buscar outros exemplos fora do livro de Daniel, para a gente poder ver o que Deus faz e em semblância também o que Jesus Cristo faz por nós também. Quando Daniel ele foi constituído um dos presidentes, ao qual o rei precisava de ajuda para tomar conta do seu reino, então ele foi constituído um dos presidentes para poder estar ajudando o rei a controlar o reino. Só que todos, por Daniel se distinguir, por ele estar mais à frente, melhor preparado, não porque o homem o preparou, mas porque ele tinha um espírito excelente. Que espírito que é esse? É o Espírito de Deus. O espírito excelente é o Espírito de Deus. Então Deus tomava conta de Daniel, e Daniel tomava conta de tudo para o homem, mas a mão que prosperava Daniel era a mão de Deus. Então tiraram conclusões sobre Daniel e queriam tirar dele este poder, porque Daniel ele estava à frente de tudo. O rei estava para constituir ele na frente de tudo. O único que seria maior na terra do que Daniel seria o rei, outros estariam abaixo dele. E todos nós sabemos que quando alguém tem poder demais nas mãos, outras pessoas temem e ficam com medo. E todo mundo, quando teme, quer destruir, porque não conseguem entender o diferente, não conseguem entender a excelência de Deus. O que eles entendem é, se ele é mais poderoso, temos que derrubá-lo para tomar o lugar dele. Não é verdade, irmão? Sim. E dentro desse livro, nós percebemos que a perseguição de Daniel, na verdade, não começa aqui. Nós vamos voltar para cá, mas a perseguição não começa aqui. A gente se lembra também da etapa de Sadraque, Mesaque e Abednego. Da fornalha. Da fornalha de fogo. Como é
que esses homens chegaram a esse reinado? Eles foram trazidos como escravos. Desde jovens, né? Desde jovens. Já tinha a interpretação que Deus era Deus e só Ele poderia ser adorado. Verdade, verdade. E todos aqueles que foram trazidos como escravos, porque o rei queria pessoas doutas, pessoas que falassem bem, que fossem bons de aparência, de porte físico, e deram a eles a seguinte ordem, que eles comessem do melhor do reino, a comida que o rei comia, o privilégio que eles estavam dando a escravos, a pessoas comuns. Mas Daniel e seus amigos, que antes se chamavam Ananias, Azarias e Misael, eles foram trocados os nomes porque nome de judeu não podia permanecer naquele reino. Então trocaram os nomes deles e passaram a ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas como eles se negaram a servir a um rei, homem, e passaram a servir somente ao rei Deus, o que aconteceu com eles? Ficaram melhores do que os que estavam comendo a comida do rei. Exato, porque eles se negaram a comer a comida do rei e a obedecer a esse rei. Eles obedeceram a Deus. Eles tiveram a aparência bem melhor do que todos os outros que bebiam os vinhos do rei e comiam as iguarias do rei. Então, o que acontece? Quando Deus ele age na sua vida, Ele não te dá o mais ou menos. Ele não te dá o melhor desta terra, não. Ele te dá o melhor do reino dos céus, que é a presença dEle. E, consequentemente, você come o melhor desta terra. Mas nem sempre o melhor dessa terra é o melhor para o nosso corpo. Então Deus ele não enxerga o que os nossos olhos veem, porque a comida pode ser bonita, ela pode ser saborosa, mas talvez ela não seja o melhor para você. Entende o que Deus está querendo te dizer aqui nesse momento? É igual eu e minha esposa estávamos comentando hoje sobre os pães asmos. No deserto, quando Deus tirou o povo judeu do Egito, que Ele levou eles para o deserto, né, meu amor? Eles levaram simplesmente os seus bens pessoais, não havia comida, porque como você conservaria comida pelo caminho afora? Impossível. Então Deus dava a eles o maná dos céus. Então cada um, segundo o que eu estudo na Bíblia, eu vejo que o gosto do pão asmo, ele é um pão praticamente sem sabor, não tem sabor nenhum. Só que o pão asmo, ele, pelo que o Deus trazia o maná do céu para eles, era um pão que transmitia o sabor que a própria pessoa tinha dentro de si. Como assim? Se você tem um sentimento ruim dentro de você, aquele pão, aquele maná dos céus que descia, ele encheria o teu estômago, te satisfaria, mas não teria um sabor muito bom. Por isso que o povo reclamava tanto e queria voltar para a carne do deserto, queria voltar para a carne do Egito, os pepinos do Egito, as cebolas do Egito, sentiam falta disso. Mas, consequentemente, aqueles que tinham bom coração e seguiam Moisés e seguiam a Deus, porque amavam a Deus e não simplesmente porque queria sair daquela vida, eles se alimentavam e se infartavam de tanto comer pão. Eles amavam comer aquele pão, porque para eles tinha um sabor bom, mas é porque o coração deles estava puro, porque Deus ele não busca aparência, né? Deus ele busca o interior. Isso. Não é verdade? Isso. E a minha esposa tem algum comentáriozinho para fazer? A murmuração do povo no deserto fez eles não ver a grandiosidade do que Deus estava fazendo por eles naquele Verdade, momento. verdade. Às vezes a gente murmura tanto que a gente não consegue olhar para o tamanho do cuidado de Deus na nossa vida. A nuvem no deserto, o fogo no deserto, a comida, não faltava água, não faltava roupa, as roupas não estragavam. E a murmuração fazia eles o quê? Sentir falta da comida que eles ganhavam lá. E achando que era muita, só que não era muita, era pouco. Só que a cegueira espiritual era tão grande que fazia eles sentir falta de uma coisa que nem valia a pena. Algo que não trazia nenhum tipo de bem para a pessoa. Era simplesmente a destruição por dentro. Porque muitas vezes a gente quer o toque, o palpável, a gente quer o que a gente pode sentir, o cheiro, o sabor. Muitas vezes a gente das vezes a gente quer o bom, né? a gente quer o bom dessa terra. A gente quer o bom pra gente, pra nossa carne. O bom pra carne. Só que a gente esquece que a gente tem que matar a carne. Agora, se a gente não controlar o nosso próprio eu, o nosso próprio corpo,
que vai ser da nossa vida espiritual se a gente não consegue controlar a própria carne? E quando você busca demais tentar controlar a sua carne, você pode cair em tentação, porque a carne ela é muito mais forte do que você. Não precisa achar que você tem força para controlar a sua carne, você não tem, é impossível. Isso é impossível. É onde vem a humildade para pedir a Deus para você conseguir controlar a carne. É isso, esse é que é o ponto principal. Tanto que a Bíblia fala, sejamos humildes até para nos humilhar. Se a gente não tem humildade de dobrar os joelhos e falar com Deus, eu não consigo, realmente a gente não vai conseguir, porque a gente não dá conta de nada. E se não me falha a memória, é o livro do profeta Isaías que diz: não temas, porque eu estou contigo, eu te fortaleço debaixo da minha destra fiel. Quem diz isto é Deus, eu te fortaleço. Então quer dizer que a força para combater a tua carne, ela não é tua, tem que vir do Espírito, tem que vir da alma, porque simplesmente por nós, se você olha uma carne bem gordurosa, um prato de alimento ali que, oh meu Deus, o aroma dele te deixa totalmente transtornado, mas você não pode, porque você tem pressão alta, você tem a glicose alta, diabetes, então você não pode com aquele alimento, mas a tua vontade é tanta que você pensa, vou comer só um pouquinho, não vai me fazer mal. E é onde entra. Mas vai fazer mal. Agora, se você quer força realmente para combater esse mal, você tem que buscar em Deus, porque é somente Deus que te proverá essa força. É só Deus que pode te prover essa força. E é por isso que dentro desse livro de Daniel, nós vemos a força que eles tiveram, porque eles lutaram contra essa vontade. Deram a eles coisas que eles nunca tinham comido na vida deles. Porque pessoas simples não tinham acesso ao tipo de comida que um rei tinha. E com certeza eles tinham vontade de comer. Verdade. Mas eles sabiam o tamanho do Deus dele, que aquilo não ia agradar a Deus. A fé deles era maior. Com certeza. São jovens que os jovens de hoje tinham que levar que tinha que se espelhar, para a vida deles. Tinha que se espelhar. E também é no livro, eu estou recordando aqui agora, é Josué? Não, José. José, quando ele estava no Egito, ele foi constituído governador. O que aconteceu com José? Ele foi preso, mas por causa de algo que ele não tinha nada a ver. E no mesmo livro de José, ele mesmo diz que é algo que nós tínhamos que ter para a nossa mente e para o nosso coração sempre. Pecaria eu contra a minha carne e contra o meu Deus? Foi quando a esposa de Potifar tentou agarrá-lo. E ele disse a ela, pecaria eu contra a minha carne e contra meu Deus? E isso a gente tem que levar para todas as situações da nossa vida. Pecaria você contra a sua carne e contra Deus fazendo algo que você sabe que vai magoar o coração de Deus? Você destruiria esse canal de bênção que você tem com Deus? Não pode ser feito assim, por quê? Porque nós sabemos que Deus, Ele faz uma aliança conosco e o único que pode quebrar essa aliança somos nós mesmos, por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa da dúvida, do medo. A gente acaba abandonando Deus de lado. O povo no Egito era para ter feito uma viagem de 4 dias, em linha reta, até a cidade santa prometida, mas por causa da murmuração, até chegar no Jordão, saída do Egito até na chegada do Jordão, para atravessar o rio Jordão, o Mar Vermelho, aliás, perdão pelo erro, da saída do Egito até chegar no Mar Vermelho, para atravessar o Mar Vermelho, foi muita murmuração contra Deus, muita murmuração, o tempo todo reclamando, Deus nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto, para morrer à beira do Mar Vermelho, Faraó perseguindo, mas gente, vocês estavam diante de uma coluna de fumaça, com um anjo, um Espírito Santo de Deus, o tempo todo na tua frente, à noite uma coluna de fogo para te aquecer do frio do deserto e para não te deixar ficar perdido, e Deus tirando todos os inimigos que estavam atrás de você, e mesmo assim você reclamando, mesmo assim você murmurando. Então essa viagem de 4 dias virou 40 anos por isso, porque Deus falou na palavra dele, está em Êxodo, eu colocarei à prova todo aquele que me serve. E assim Deus fez, colocou à prova, e todo aquele que não serviu ao Senhor sucumbiu pelo caminho. E é isso que nós fazemos hoje em dia. Se nós não servimos, nós vamos caminhar, mas não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos sucumbir no meio do caminho.
Nós vamos perder o tempo que nós tanto queríamos ter com Deus. Então, voltando para o nosso contexto, se Daniel tivesse murmurado, reclamado de Deus porque ele estava sendo perseguido, ele não teria sido liberto por Deus e mostrado às pessoas que ele tem um Deus que é forte e é fiel. E como foi feito isso? Dentro desse mesmo contexto está escrito que esses presidentes e esses satrapas convenceram o rei a instituir um decreto ao qual não se pediria nada, nem oraria a Deus nenhum, a ninguém, se não fosse diretamente para o rei. E a pena para isso é ser jogado na cova dos leões. Porque foi a única forma que eles acharam para tentar destruir Daniel. Por causa do caráter de Daniel. Fiel e correto com Deus. E sendo fiel e correto com Deus, era fiel e correto com os homens. Então não havia pecado nele perante os homens e também não havia pecado perante a Deus. Porque se você comete um erro ou outro, mas se arrepende, fruto verdadeiro de arrependimento, e pede perdão a Deus, Deus te perdoa por aquele erro. Então já não tem mais pecado. Porque Deus não olha para trás. Deus olha o que você faz agora. Agora. Não é o que você vai fazer no futuro não. Porque lá você nem sabe se você vai chegar. Então é o agora. É o agora. Então Daniel, a única forma de pegar ele se conseguissem fazer que ele pecasse pelo lado divino, pelo lado de Deus. Mas como Daniel não pecaria contra Deus, então o que eles fizeram? Convenceram um rei a baixar um decreto. Eles sabiam do tamanho da fé de Daniel. Verdade. Queria tocar na onde? No Deus de Daniel, porque sabia que Daniel não ia negar o próprio Deus dele. É verdade. Sabendo isso, o que eles fizeram? Convenceram o rei, fizeram o decreto, mas Daniel não obediente a homens, mas sim a Deus, e nesse decreto dizia que não podia orar, não podia pedir nada, não podia interceder nada que não fosse direto ao rei. Mas Daniel todo dia, fielmente, saía para a sacada do seu quarto, dobrava os seus joelhos e orava 3 vezes ao dia. E esses presidentes viram Daniel que continuava orando e foram ao rei. Mas tu não estabeleceste um decreto que ninguém oraria, ninguém pediria nada a nenhum Deus ou a nada, nem mais ninguém, se não fosse diretamente a ti? O teu servo Daniel não te obedece. Eles encheram tanto a cabeça do rei que o rei acabou se enfurecendo com Daniel e mandou jogar Daniel na cova dos leões. E quando eles jogaram Daniel na cova dos leões, o rei foi para o seu aposento e Daniel orou e pediu a Deus. Deus fechou a boca daqueles leões, mas o Espírito Santo de Deus foi incomodar o rei. O Espírito Santo de Deus não deixou por isso mesmo não. Ele foi incomodar o rei. O rei dispensou músicos, dispensou bandas, dispensou tudo, não queria ninguém. Ele não conseguiu dormir. O Espírito Santo de Deus incomodou tanto ele que ele não conseguia dormir pensando em Daniel. No que seria de Daniel dentro daquela cova. E no outro dia, quando chegaram lá, esperavam ver Daniel. E tecnicamente, ele jejuou por Daniel, porque ele não comeu nada. Verdade. Um ponto bem colocado. A minha esposa agora tocou num ponto bem colocado. Porque se ele não teve festa, se ele não jantou, se ele não comeu nada, ele passou a noite em claro, pensando em Daniel, ele jejuou. Ele fez uma noite inteira de jejum. Para o Deus de Daniel. Para o Deus de Daniel. Para o mesmo Deus ao qual eles não acreditavam. Porque no fundo, ele sabia que ele era poderoso. Porque como que ele colocou o Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha ardente lá? E quando ele olhou que tinha 4 pessoas. O rei Nabucodonosor jogou os 3 dentro da fornalha de fogo e acabou que depois disso ele enlouqueceu. E o seu filho, consequentemente, assumindo o reino, que foi onde jogou Daniel na cova dos leões. E é onde está a fé, por quê? Porque ele viu também o que Deus tinha feito naquela fornalha de fogo. Ele estava lá também. O filho de Nabucodonosor já era homem naquela época. Portanto, que assim que o rei enlouqueceu, depois do momento da fornalha de fogo, quem assumiu foi seu filho. Então, a Bíblia mesmo nos fala que depois da loucura do rei que o filho assumiu, ele constituiu esses presidentes, esses satrapas, e colocou Daniel como o principal deles. Então, depois dessa fofoca, depois dessa perseguição, Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas, como o rei já sabia do Deus de Daniel, porque ele já tinha presenciado a graça de Deus dentro da fornalha de fogo, então ele realmente fez um jejum ao Deus de Daniel, mesmo sem vontade, sem saber que estava fazendo, mas ele fez, porque como ele pensava em Daniel o tempo todo,
Então é porque o Espírito Santo de Deus estava tocando no coração dele para pensar em Daniel o tempo todo. Então aquele jejum, praticamente, vamos dizer assim, meio que forçado, mas foi um jejum, pode também ter ajudado a vida de Daniel dentro daquela cova. Certeza. E quando eles chegaram lá, que eles tiraram a pedra, que o rei perguntou, Daniel, Daniel, o que és de tu? E Daniel respondeu, eu estou bem, meu rei, eu estou bem, eu estou aqui, estou bem. Eles tiraram Daniel, ninguém acreditava no que estava sendo feito. Eles tiravam Daniel daquela cova vivo, e os leões ao redor de Daniel, mas sem tocar nele. Deus fechou a boca daqueles leões para não tocar. Dele, né? Verdade, porque... Aquele tanto de leão, eu imagino que deve ter um monte, né? Um monte ao de redor leões. dele, sem eles nem rugir pro lado dele. Agora, eu peço para você que está aí vendo esse vídeo, se coloca no lugar de Daniel. Imagine, não, eu sei que você não vai conseguir sentir o que Daniel sentiu naquele momento. Eu creio que ele sentiu muito medo. Mesmo confiando em Deus, ele deve ter ficado com medo. É carne, é fraqueza, é da Querendo nossa ou não, carne. a gente sente. Sente. Porque se não sentisse, Jesus não tinha falado com Deus, Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Eu creio que ele deve estar com medo naquele momento. Mas ele confiou o quê? Na vontade do Senhor, porque Jesus sabia que a vontade dele era a cruz. Verdade. E ele sabia que enfrentando toda aquela dor, ele ia ser vitorioso. E isso aí está lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, se não me falha a memória, entre o capítulo 21 e o 23, se não me falha a memória, não, é 26, né? Capítulo 26, se não me falha a memória, é isso mesmo, acho que é 26 ou 27, capítulo 26 ou 27, quando Jesus foi traído por Judas. Ele foi com seus discípulos a um lugar à parte para orar. Deixou os seus discípulos um pouco mais atrás e disse a Pedro, Marcos e João, né, que eram os que iam sempre mais próximos dele, e disse a eles, ficai aqui e vigiai que eu vou adiante orar. Isso. Eu vou adiante orar. E indo, só que antes dele separar deles, ele disse para os seus discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma, Jesus Cristo falando isso, Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo é que me fugiu a memória, eu estou indeciso, mas eu sei que está entre o 26 e o 28. Isso é certeza absoluta. A minha quase certeza é 27, mas está entre o 26 e o 28. E está escrito lá que Jesus fala com seus discípulos, a minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e eu vou mais adiante orar ao Pai. E ele chega e diz ao Pai, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele volta e encontra seus discípulos dormindo. Ele diz, nem por uma hora podeis vigiar por mim. Aí eles acordam e Jesus volta de novo para orar e repete as mesmas palavras. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não que seja feita a minha vontade, sim a sua. Porque Jesus, muitas pessoas usam um sentido gnóstico da palavra, que é um estudo de teologia, que eu já pesquisei sobre isso. Eu não me aprofundo em teologia, porque eu prefiro estudar a Bíblia. Porque teologia, eles pegam vários tipos de linguagem da Bíblia para interpretar a Bíblia. Então isso para mim não é estudo bíblico, isso é teologia. E eles têm um estudo chamado gnóstico, que eles transformam a verdade numa falsa história. Eles dizem, nesse sentido gnóstico, que Jesus esteve na terra, mas ele não sentiu as dores da crucificação, ele não sentiu as tentações, Porque na Bíblia fala, ele era 100% Deus e 100% homem. Se ele era 100% homem, ele ia sentir dor como a gente. Verdade, ele ia sentir medo. Verdade. Ele ia sentir fome no deserto, ele ia sentir tudo que ele sentiu. E é por isso que eu falo, e eu sempre bato na mesma tecla, não pegue tanta teologia para entrar para dentro da Bíblia. Pegue mais a Bíblia, porque quando você pegar a teologia, você vai saber que é verdade ou não. Porque esse sentido gnóstico que eles estudam na teologia, ele transforma a verdade numa falsa mentira. Então, o que você pode entender é que o gnóstico fala que Jesus não esteve aqui em carne, esteve em espírito, mas nós sabemos que ele esteve em carne. Eis que o verbo se fez carne e habitou dentre nós. Então a verdade é o que a Bíblia conta. Não se apegue à teologia, se apegue à Bíblia. Então, voltando para a gente estar encerrando o vídeo, para ele não ficar muito longo, a gente
pega o exemplo de Jesus Cristo, que passou por essa terra e sentiu as angústias da nossa carne, mas foi forte o suficiente para passar por todas elas, porque ele era filho de Deus, sim, ele era o Deus vivo aqui entre nós, sim, mas ele estava em carne, em homem, ele poderia sim ter escolhido ficar aqui, ele poderia sim ter escolhido não sentir as dores, ele poderia sim ter falado lá na cruz, Pai, destrói todo mundo, o que destruiu? Poderia, mas o que ele disse? Pai, não impute a eles esse pecado. Eles não, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que faz. Pai, olha, esse perdoa. amor. É amor Quando a de gente Deus. olha pra gente e fala, nossa, eu não sou amada, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Pois é. Lembra de Jesus. E quando você pega essa história e traz para dentro da tua vida, você vai entender que se você faz um sacrifício para Jesus, porque o sacrifício que Jesus fez por você, ele foi vicário, foi sacrifício de morte. Ele tirou a própria vida dele numa cruz por você. E você teria coragem de dar sua vida para Jesus? Se alguém te perguntar, ou você nega Jesus ou você morre. O que você faz? Vai negar Jesus e perder sua salvação? E outro exemplo. Jesus morreu por você. Ele te conhece, mas você conhece Jesus? Jesus sabe quem você é. Você sabe quem Jesus é? Jesus morreu por pessoas. Você pega a Bíblia para conhecer Jesus? Porque não tem como você fazer amizade com alguém sem conversar com ele. Jesus morreu por pessoas. Ele não escolheu um nem outro. A palavra de Tito nos fala que a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Todos, bons e ruins. O sol nasce não é para justos e injustos? Então, é para todos que Jesus morreu, por todos. Você teria coragem? Porque você passa por alguém, vem uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está bebendo, nossa, aquele lá é muito pecador. Mas lembra que Jesus morreu na cruz por ele, que Jesus pode tirar ele de lá e pôr ele lá no altar. E você teria coragem de simplesmente chegar perto dessa pessoa e falar com ele, eu vou orar pela sua vida, eu vou te ajudar a sair desse momento que você está aí, com uma simples oração, 5 abraços, nada. Às vezes você muda a vida da pessoa por causa disso. Por causa de uma atitude. Você plantou a sementinha e vai pensar assim, não, isso não vai adiantar em nada. Daqui 10, 20, 30 anos a pessoa vai lembrar daquilo que você falou, vai aceitar Jesus por uma coisa que você falou que talvez você nem lembre, mas a sementinha foi plantada. E busque sempre o entendimento de Deus dentro da Bíblia. Eu bato muito nessa tecla em todos os meus vídeos justamente por isso, porque eu vivo isso. Se eu for deixar o que as pessoas falam comigo me afetar, eu não estaria aqui fazendo vídeo para vocês. Eu não estaria mais pregando a palavra de Deus. Mas como eu busco dentro da Bíblia, o que falam comigo lá fora, eu olho, tá certo, dentro da Bíblia não tá, não sigo. Não escuto, porque a Bíblia mesmo fala, no livro de Atos, se não me falha a memória, que no momento que Pedro estava sendo perseguido, um rei tentou juntar uma certa quantidade de pessoas lá para destruir eles. Aí algumas pessoas gritavam lá, queremos ouvir voz de Deus e não voz de homens. E aqueles que não glorificaram a Deus no momento foram mortos, morreram, porque não deram glória a Deus. Então, você também pode sentir esse momento com Deus, porque nós temos que ouvir não a voz dos homens que ficam dizendo pra gente, você faz isso, você faz aquilo que vai ser bom para você. Não, faz o que Deus manda fala com você. E como você vai saber se Deus está falando com você? Lê a Bíblia. Bíblia, palavra. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 5. Isso, capítulo 4, verso de número 5. Pela palavra de Deus e pela oração são santificados. E o verso de número 9 diz, fiel esta palavra e digna de total aceitação. Total. Não é de um pouquinho, não, é total aceitação. Digna de total aceitação. Fiel esta palavra. Então acredite na palavra de Deus. Se acontecer uma situação com você e você não tem experiência dentro da Bíblia, não precisa se preocupar. Várias pessoas aqui dentro dessa cidade estão dentro da Bíblia. Você pode procurar qualquer um cristão que ele vai te orientar dentro da Bíblia. Mas se ele começar a te falar coisas que não estão dentro da Bíblia, te dar exemplos de vida ou coisa parecida, você já diz, não, eu quero ouvir dentro da Bíblia. Se você não pode, me indica alguém que pode, mas eu quero ouvir da Bíblia, porque a palavra de Deus é que é correta. Então, meus queridos, voltando ao livro de Daniel, para a gente encerrar o vídeo, quando tiraram Daniel da cova dos leões totalmente saudável, o rei pegou todos aqueles que estavam contra Daniel e jogaram eles e as suas famílias todas dentro da cova dos leões. E antes mesmo deles tocarem no chão, os leões já estavam pegando eles no ar e destroçando seus corpos. Os leões vai porque estavam com fome. Então, olha para você ver, Deus, ele livra e castiga aqueles que tentaram te destruir. E o
E o castigo de Deus é duro é cair debaixo das mãos de Deus. Duro é. A Bíblia é quem diz isso, viu? E o rei constituiu que toda nação serviria ao Deus de Daniel, porque ele viu a grandiosidade desse Deus. Então, a partir daquele momento, o nosso Deus, o nosso grandioso Pai, ele foi servido por todos daquela terra por causa do seu milagre. E isso, meus queridos, é o que nós temos que fazer. Engrandecer o nome desse Deus, porque nós não vamos perder nada com isso, nós só temos a ganhar. Então, glorifique a Deus, olhe por Jesus Cristo, faça o que Deus quer que você faça, mas não precisa deixar de viver por causa disso não, porque Deus ele te deu a vida para você viver. Ele te mostra o caminho, você escolhe, você segue ou não. Só que se você fizer o que Deus quer, a sua vida vai ser melhor do que você pensa, porque você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida. E hoje nós vamos encerrar esse vídeo, nós vamos fazer uma pequena oração, como é de costume, porque Deus ele nos mostrou algo nessa mensagem. Eu espero que tenha tocado no coração de vocês como tocou no meu. E eu garanto também que a minha esposa, que ela é tímida, deu muito trabalho para me convencer ela a fazer um vídeo comigo. Então vocês já viram o trabalhar de Deus, né? Então, meus queridos, vamos orar a Deus pela vida de todos vocês, pela nossa vida. E o que vocês puderem fazer, façam, porque o que Deus quer de você é ação, para que você possa sentir a reação de Deus. Amém? Querido Deus, olhe por todos nós, meu Senhor. Abraça-nos, ó Pai, abrangindo-nos cada vez mais em paz, graça e amor. Dai-nos, ó Deus, o que nós tanto buscamos, que é paz de espírito, paz no coração. Essa terra já é muito turbulenta, meu Deus. Nós não aguentamos o peso da cruz nas nossas costas, mas nós sabemos que Jesus Cristo nos ajudará a carregar esta cruz, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, meu Senhor. E nós sabemos que Ele poderá nos ajudar a suportar todas as dores dessa terra. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um pouco mais de compreensão com o próximo, com os nossos amigos, parentes. Deus, nos dê um pouco mais da sabedoria do Senhor, para que nós possamos adiantar um pouco mais os nossos saberes da vida, para que nós não sejamos pegos de surpresa, meu Pai, pelas contendas do inimigo. Não deixes, meu Pai, as setas inflamadas de Satanás atingir os corações das pessoas. Pai, olhe por todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, e se há depressão, Pai, derruba por terra. Se há controle qualquer um sobre a mente dessa pessoa, meu Pai, derruba por terra nesse momento. Coloca as tuas mãos protetoras sobre essas pessoas, meu Pai. Estende as mãos sobre a vida financeira, estende a vida sobre a vida amorosa dessas pessoas, sobre o relacionamento, o matrimônio, o constituir, ó Deus, da família. Controla, meu Pai amado, para que nenhum ser da tua casa venha se desviar e nem venha sentir o peso do mundo nas costas novamente. Apegue-se em Jesus, ó mundo cruel, porque assim a salvação estará na tua casa e na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, abraça-nos. Amém. Muito obrigado, que Jesus abençoe todos vocês. Agradeço a Deus pela vida da minha esposa e agradeço muito a ela por ter participado desse vídeo e que vocês possam sim espalhar o Evangelho, contribua com a nossa causa, que é de levar o Evangelho de Deus. Compartilhe os vídeos e que Deus esteja com vocês. Amém? A paz do Senhor para todos e que Jesus os acompanhe sempre. Amém.